então para a nossa aula de criação, como criar o seu próprio recurso terapêutico. Eu separei aqui em alguns tópicos para a gente ir discutindo, né, o passo a passo realmente como que a gente faz o nosso recurso. Então aqui eu coloquei a primeira parte, né, que é o nosso raciocínio clínico, que é o ponto de partida. Aí a parte 2, que é a elaboração, que é onde vai vir as ideias, como a gente vai começar a pensar aí no nosso recurso. A parte 3, que aí já é a estrutura, como que vai ser o formato, as cores que nós vamos utilizar. E por fim, a parte 4, que é a criação, né, dando vida às ideias. Então vamos lá no nosso raciocínio clínico. Eu peguei um artigo sobre ansiedade, né, que foi o tema escolhido. E eu destaquei aqui algumas partes que são importantes, né, pra gente estar pensando em elaborar o nosso recurso. Então, é sobre uma menina, né, do sexo feminino, 9 anos, que tem um irmão mais novo, de 3 anos. Marina é estudante de uma escola particular, onde cursa o 3º ano de ensino fundamental. A queixa inicial trazida pela mãe é que Marina é muito ansiosa e isso tem atrapalhado seu desenvolvimento social. A mãe relata que Marina sente fortes dores abdominais e que já levou a filha para fazer todos os exames e não obteve diagnóstico de nenhuma doença. Marina já teve desmaios em alguns momentos. A preocupação inicial da família de Marina é que do seu estado físico, pois tem apresentado em muitas vezes dores fortes que a impedem de realizar suas atividades normais, como por exemplo ir para a escola. A mãe relata que a menina é inteligente e que é exigente com a mesma, pois quer dar um futuro melhor para a filha. A mãe de Marina relatou ter percebido a filha mais inquieta desde que seu irmão mais novo nasceu, coincidindo com a separação do casal. Essa foi a primeira vez que Marina fez tratamento psicológico. Aqui descreve algumas questões também relacionadas, né, ao sono da menina, que agora ela dorme na casa da tia, que ela tinha um quarto antes para ela, né, mas que ela nunca passou a dormir nesse quarto por conta da separação dos pais. E também uma informação aqui no final importante, que a Marina presenciava a briga do casal sempre. Daí essa é uma informação, por exemplo, que a gente pega aí na anamnese, né? E aí, quais são os pontos importantes que a gente pode olhar na anamnese para conseguir montar o nosso recurso? Eu sempre penso assim, o que eu quero investigar, né? Que assim, tá difícil, que eu acho que tem alguma coisa aí e que muitas vezes, né, a criança não fala pra mãe, a mãe também não sabe trazer essa informação. Então, eu destaquei aqui a idade dela, que é um fator importante, né? É uma informação importante pra gente construir o nosso recurso, pra gente saber como que vai ser a linguagem desse recurso, como que nós vamos conseguir elaborar para que essa criança entenda. Coloquei aqui, né, que a mãe descreve ela como uma menina muito ansiosa e que isso está atrapalhando o desenvolvimento dela. Eu achei algo que seria relevante a gente colocar aqui, que ela apresenta então dores fortes, né, dores físicas, que impede dela fazer atividades normais, como ir para a escola. Aí esse ir para a escola, eu acho interessante a gente investigar para ver se de fato é algo que está acontecendo na escola, se é essa exigência da mãe, se é um motivo que ela não quer sair de casa para deixar essa mãe com esse irmão mais novo. Então, investigar mais essa questão aí pra gente tentar entender um pouquinho melhor. A exigência da mãe também, para ver como que isso está impactando na menina. Com certeza, né? A relação dela com o irmão. Como que é essa questão da separação do casal, né? Ainda mais aí que ela presenciava brigas. Então, eu coloquei alguns pontos que seria interessante a gente estar utilizando no nosso recurso. E aí já vamos para a elaboração. Aí a primeira coisa, né, que eu acho interessante de fazer quando a gente vai começar a estruturar um recurso, ainda mais que a gente está falando de ansiedade, a gente pesquisar lá no DSM-5 mesmo sobre a ansiedade. Porque aí até aqui a gente consegue já tirar algumas informações para fazer algumas perguntas no nosso recurso. E que também vai nortear, né? Pra gente ver se realmente, de fato, essa menina tá com ansiedade ou se é alguma outra reação, né?
E aí nós vamos pensar na seguinte forma: o que eu vou investigar com esse recurso? Que são as informações que eu coloquei lá em marca-texto no nosso estudo de caso. Então eu coloquei, são os motivos que a impedem, né, de realizar atividades normais, como ir para a escola, a exigência da mãe, o nascimento do irmão mais novo, a separação do casal, incluindo as brigas, e os sintomas mesmo do diagnóstico da ansiedade, como os sintomas físicos, a intensidade, os medos e as ameaças, para a gente ver se realmente ela se enquadra aí nesse diagnóstico. E a nossa estrutura, então. Agora a gente vai pensar já realmente no recurso em si. Então a gente vai colocar assim, né, numa listinha, que formato que eu quero para esse recurso. O formato também vai depender daí dessa criança, né? Nesse caso, como ela é uma menina inteligente, né, que a mãe exige muito, então ela tem um perfil aí talvez de desafios, né? Então o jogo do tabuleiro caberia bem. Foi o tema escolhido do grupo também, mas eu acho que daria certo. Mas tem casos que vai ser uma roleta, tem casos que vocês vão ver que um baralho vai dar mais certo, e daí vocês vão pensando nessa maneira. Mas o formato, né, vai dar aí nosso ponto inicial de como que a gente vai desenvolver todo o resto do nosso recurso. A gente tem então um objetivo, o que você quer alcançar com esse recurso. Eu coloquei aqui investigar os sintomas da ansiedade, bem como sua intensidade e as causas. A ação do jogo, então, o que você quer que tenha, qual que é a ação desse jogo? Ou seja, você quer que um personagem salve o outro? Você quer que quem responda primeiro as respostas ganha ponto? Quem encontrar mais pecinhas, né, mais moedinhas, ou mais, no caso aqui poderia ser cérebros, ganha ponto. Você vai escolher qual que é a ação desse jogo. No meu caso, eu coloquei psicoeducação e investigação. Então vai ser um tabuleiro que você vai caminhando realmente, e aí no meio do caminho vão encontrar cartinhas, né, para psicoeducar. As regras que você vai elaborar no final mesmo do jogo, esse pode ser a última opção para você fazer. Vai escolher então um tema. O tema também não precisa ser escolher agora, vocês podem escolher no final, mas eu já coloquei aí identificando a ansiedade. E vai pensar então no conteúdo. Como esse é um jogo de tabuleiro, o jogo de tabuleiro ele podia ter as perguntas já direto no tabuleiro, como poderia ter as cartas. Eu optei pelas cartas, e aí escolhi um número aí entre 40 cartas no total, mas poderia ser mais, poderia ser menos. E aí eu pensei em dividir, né, com o que eu quero investigar. Então eu dividi em cartas de estratégias, que vão ser cartas que vão oferecer aí dicas de como que ela pode se controlar quando ela tiver reações ansiosas. Cartas de sintomas, afinal eu quero investigar os sintomas da ansiedade, então eu quero ver em que situações e quais intensidades essa menina, né, tem os sintomas ansiosos. Carta de situações, então vão ser cartas em que eu vou investigar quais situações a deixam ansiosa, né, em quais momentos. E as cartas de desafio. As cartas de desafio são cartinhas assim de fica uma rodada sem jogar, jogue novamente, ou até mesmo uma prenda que ela tenha que fazer, né, algo mais divertido para deixar o jogo mais descontraído. Aí nós vamos pensar no design, né, que cor que você quer utilizar. Geralmente eu deixo a cor assim, vou fazendo conforme eu vou montando o recurso. O meu recurso, às vezes eu tenho uma ideia inicial, ele muda também, tudo bem, né? Você vai tendo outras ideias quando você está fazendo o seu recurso, principalmente quando você está pesquisando imagem. Aí você tem ideia, isso ficaria legal, então eu vou fazer diferente. Então, você vai, né, adaptando. Mas é bom você ter esse ponto inicial para ele poder te nortear e você conseguir, né, fazer as buscas, as pesquisas do que você está querendo fazer em mente inicialmente. Os personagens, aí eu pensei aqui em colocar o coração acelerado, o coração suando, o coração tremendo, o coração assustado em alerta. Que aí são sintomas da ansiedade, eu acho que vai ficar bacana. E aqui em roleta e dado, né, por ser um jogo de tabuleiro, eu optei pelo dado. Mas aí é uma escolha do que vai de você mesmo, que você acha que vai ficar mais interativo para a criança. Daí aqui na parte do conteúdo,
O bacana é você já mesmo fazer as pesquisas, né? Para você colocar as cartinhas para depois, na hora só de criar a arte, você já ter todo o material pronto e aí só você passar para lá. Então, como a gente fez as cartinhas aqui, né? Eu separei elas em 4 categorias. Aqui eu descrevi 3 para dar um exemplo para vocês. Então, na carta estratégia eu coloquei como tema: eu consigo me controlar. Então, eu imaginei assim, que de um lado, né, no lado da frente vai ter o tema escrito, eu consigo me controlar, e aí depois vai ter as estratégias. Aí eu pensei na respiração sapo, pote da calma, bolinha sensorial. E em cada um desses descrever, né? Descrever como que é a respiração sapo, descrever como que é o pote da calma ou a bolinha sensorial. Nas cartas sintomas, aí eu imaginei também colocar um termômetro da intensidade, pra gente ver a intensidade daí, né, desses sintomas. E escolhi o tema. Como você já sentiu isso? Que vai ser tipo uma pergunta mesmo para fazer para criança. E aí aqui eu coloquei já alguns sintomas, né, que a mãe trouxe lá na anamnese. Então, quando estou perto do horário da escola, meu corpo bate muito rápido. Às vezes eu sinto que não consigo controlar o meu corpo. Muitas vezes não consigo dormir, minha cabeça não para de pensar. Poderia ter também: quando eu vejo meus pais brigando, meu coração parece sair pela boca. Quando eu vejo minha mãe brincando com o meu irmão, tenho vontade de fugir. Você pode fazer, né, várias perguntas aí que você sabe que tá na queixa para você conseguir investigar aí nessa criança. Cartas de situação. Como você se sente quando? Aí, coloquei também situações lá que a mãe já trouxe pra gente na anamnese. Então, quando você vai fazer uma prova? Quando você tira nota baixa na escola? Quando sua mãe sai para trabalhar? Ou pode ser quando você vai para a escola, né? Que daí também envolve aquela questão da mãe, né, de ser exigente com ela e dela ter notas boas, mas também do fato dela não querer ir para a escola, né? De estar tendo reações ansiosas aí próximo da escola. E aí as cartas desafios, como eu falei, são cartas aí, né, pra ficar sem jogar, pra jogar, mas aí eu usei também o tema da ansiedade. Então eu coloquei: seu coração está muito acelerado, conte até 10 e se acalme, fique uma rodada sem jogar. Uau, você conseguiu controlar sua respiração, jogue novamente. Você está muito tensa, faça uma careta para se divertir. Então você vai usando elementos, né, aí da ansiedade pra descontrair também. De certa forma, você já tá psicoeducando, igual aí, seu coração está muito acelerado, conte até 10 para se acalmar. Nisso, você já tá ensinando a criança uma técnica para se acalmar, né? E fique uma rodada sem jogar. Ou, uau, você conseguiu controlar sua respiração. Então, significa que isso é muito bacana, né? E aí, você pode jogar novamente. E aí, então, nós vamos pensar em como que nós vamos montar, né, este jogo. Você vai buscar referências. Então eu coloquei aqui o livro dos transtornos psicopatológicos na infância e adolescência pra gente tirar ideias de perguntas mesmo, né, pra gente colocar nesse nosso tabuleiro. Peguei um jogo comercial no Google, encontrei esse que eu achei muito legal pra gente montar a estrutura do nosso recurso aqui com o formato de um cérebro. Tem as cartinhas também, ó, os personagens. Então, vou montar um recurso baseado nisso. E daí, quando eu vi essa imagem do cérebro, eu pensei, eu acho legal, então, colocar alguns pontos estratégicos aqui relacionados realmente ao nosso cérebro. Então, eu encontrei essa imagem aqui no Google, né, do nosso cérebro, como ele reage quando a gente tá ansioso, quando a gente tá em pânico, tem fobia. Que aí eu pensei, então, a gente colocar aqui, né, uns caminhos, alguns desafios diferentes. E também peguei um do cérebro, né, quando a gente medita, para poder colocar as cartinhas de estratégias. Depois, então, que a gente tem tudo isso pronto, tá na hora da gente colocar isso em prática, né, transformar a ideia aí em algo físico. E aí eu vou gravar agora num outro vídeo para vocês, para ficar mais fácil até para vocês irem acessando, né, futuramente, para fazer a parte de criar mesmo na parte do nosso programa.
Nós vamos utilizar o programa que eu utilizo para fazer meus recursos, que é o Corel. Podem ficar tranquilos, que não é difícil. Eu vou encaminhar para vocês no Drive o Corel Draw Portable. Ele é um Corel bem levinho, que eu utilizei quando eu fiz moda estilismo, que foi, né, na verdade, foi aí que eu descobri o Corel, que eu aprendi a utilizar o Corel, e também onde vem meu lado artístico. E ele é um core que não precisa de crack, ele não é um core legal, ele é um core que tem uma versão só mais leve, ele é um pouco mais reduzido, mas que tem todas as ferramentas que a gente precisa para poder utilizar para fazer qualquer recurso. Eu vou mostrar para vocês como instalar também e como você utilizar tudo, ok? Bom, então pra gente baixar o Corel, vocês vão lá, né, na nossa pastinha da aula criação, e daí a gente tem uma outra pasta que chama Programa Corel. É só entrar nele, clicar. Que daí já vai ter ele prontinho aqui. Então só dá 2 cliques, vai baixar e ele já vai vir pronto. Não precisa instalar, não precisa fazer nada. Bom, aí depois de baixar, então, né, vocês vão clicar no ícone para abrir o programa. E aí nesse primeiro momento ele vai demorar um pouquinho, mas depois nas próximas vezes ele abre mais rápido. Então é só aguardar um minutinho, não se desesperem. E aí ele vai abrir dessa forma e agora nós vamos começar a criar o nosso recurso.